Fala aí galera do canal Reflexos de um Fotógrafo, tudo bem com vocês? Bruno Soares para mais um vídeo no canal. E hoje vamos ter um vídeo bem interessante, eu vou ter a oportunidade de fazer pela primeira vez um ensaio todo estilo retrô, estilo pin-up. Vai ser bem bacana, nós estamos com nossa modelo aqui, Jéssica. Conseguiu um lugar incrível para a gente poder fazer essas fotos e eu vou estar mostrando tudo para vocês. Fala um pouquinho aí, Jéssica. Bem, meu nome é Jéssica Lima. A convite do Bruno, eu estou aqui para participar dessa sessão Pinup, que é uma sessão que eu já tenho um carinho especial, ainda mais nesse local que a gente conseguiu, que foi o Hostel Vintage aqui em Petrópolis. Então está sendo um prazer, né, ser fotografada mais uma vez pelas lentes de um novo fotógrafo, que é o Bruno, conhecer o trabalho dele mais de perto e estar aqui com vocês. É isso aí galera, vamos pro vídeo que tem muita coisa boa hoje aí. Fala aí galera do canal Reflexos de um Fotógrafo, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer mais um ensaio na prática e eu vou comentar um pouquinho sobre esse ensaio. O ensaio passado, do que eu postei no canal, o último ensaio, eu fiz no orquidário. Então se você não assistiu, assiste o vídeo anterior só para me comentar algumas coisinhas. E o que acontece? O ensaio anterior, eu basicamente usei bastante a lente 85mm e essa lente que está me filmando, que é a 1850 da Sigma. Esse ensaio eu fiz num lugar bem retrô, né? Uma pegada bem vintage, né? Foi um ensaio todo pin-up, foi bem bacana. E eu fico bem feliz de estar conseguindo trazer esses ensaios na prática para vocês aí. Espero que vocês gostem. E foi outra pegada completamente diferente, porque o que acontece? Como o local era um pouco mais apertado e tal, questão de espaço, né? Não era igual ao orquidário, que tinha um lugar aberto e tudo. Então eu decidi usar bastante a lente 11-16. A lente 11-16 da Tokina, uma lente foi bem útil nessa situação e eu vou estar mostrando todas as fotos e as situações que eu usei ela, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Começar mostrando um pouquinho do local que a gente fez o ensaio, que foi o Vintage Hostel aqui em Petrópolis, muito bacana. E o lugar, além de ter uma decoração toda temática, tem bastante objetos que dá para você utilizar e brincar bem com esse lance de a modelo segurando algum objeto e tal, para fazer uma composição. Então foi muito útil esse lance dos objetos, assim, ajudou bastante a criar várias ideias. Foi super interessante esses objetos que a gente tinha à disposição lá para poder estar usando, seja modelo segurando, seja para fazer mais o cenário mesmo. Aí eu comecei a fazer o ensaio, eu separei essa cena onde ela estava com essa máquina de escrever, fui fazendo algumas fotos ali, tá vendo? Tem um abajurzinho ali com uma lâmpada, tem uma lâmpada lá embaixo, perto da máquina, um pouco mais amarelada, para iluminar um pouquinho lá também, tem dois LEDs. Então essa foi a foto que a gente fez. Outra foto também, na mesma pose, a gente ia mudando só alguns detalhes, mas basicamente foi essa foto. Aí eu resolvi fazer uma mais de perto, um pouco mais abaixado, aquele lance, né? Mudando para ter fotos diferentes, às vezes algumas saíram mais interessantes, outras não. Então, para aproveitar mesmo o mesmo cenário. Essa foi uma outra foto dessas que eu falei. Continuando na sala, achei essa composição interessante, coloquei essa cadeira ali e tive que prestar atenção para não aparecer nenhum objeto que eu não queria, no caso os fios da televisão e tal, porque como era uma pegada bem retrô mesmo, não tinha essas coisas na cena, né? Eu queria deixar a mais limpa possível. Eu fiz ela segurando essa câmera, aí fui fazendo de outros ângulos, entendeu? Fui mudando um pouquinho. E esse é todo o making off, mostrando um pouco como foi feito, né? Aí tá vendo, essa ficou bem legal, tá vendo? Pegou o corpo todo dela sentado na poltrona. E essa eu fiz com a 11-16 também, né? A lente. Tá vendo? Eu tô com a 60D e a 11-16. Eu tô bem próximo mesmo da modelo, entendeu? É uma outra pegada. E foi bem interessante, assim, testar bastante essas lentes, entendeu? Aí testando com mais acessórios, ela separou essa outra câmerazinha, que é acho que é uma filmadora, né? Continuei fazendo algumas fotos assim, mais de perto, mais de lado, mais pro outro lado. E essas foram as que eu achei mais interessantes. Tô mostrando tudo pra vocês aí, entendeu? Praticamente foi a mesma configuração de luz ali, eu não precisei de ficar mudando muito de lugar. E fui testando, tá vendo como é que a sala dá várias opções, entendeu? E tá vendo, tem várias outras câmeras ali no lado ali também. Tipo, tinha muita coisa interessante de cenário pra gente poder fazer as composições. Então foi bem fácil, né, na verdade, fazer essas fotos, né?
que acontece? Basicamente esse ensaio era para ser um outro tipo de ensaio, né? Era para ser um simples ensaio em algum local fechado, um local interno, que eu ia testar com algumas iluminações que eu tenho, que eu poderia estar levando para poder fazer essas fotos, para quem não tem muito flash, quem não tem lentes mais claras. Então seria o foco do ensaio mostrar as iluminações mesmo, LED, seja iluminações com lâmpadas. Então eu levei tudo para lá, realmente utilizei esses acessórios, mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo específico. Assim que eu for conseguir gravar depois desse outro conteúdo, eu vou focar nesse vídeo como se fosse falando um pouco sobre o ensaio específico, ensaio estilo pin-up, né? Que foi um ensaio bem legal e foi pensado junto com a modelo. Teve toda a preocupação das roupas, preocupação do local, conforme já falamos, né? Mas eu vou estar mostrando e comentando um pouquinho sobre as iluminações também, só para vocês terem uma ideia do que foi usado, beleza? Bom, agora a gente foi para um outro cenário onde tinha uma máquina de café e tal, então fizemos alguns takes ali, meio que ela tirando café e algumas coisas nesse sentido, só para poder aparecer também esse detalhe dessa máquina. Essa daí foi a foto, ficou bem legal também. Aí mostra o Luiz saindo com o carro, né? Colocando o carro ali na frente, onde a gente começou a fazer umas fotos com o carro também. Pô, bem bacana esse carro. Ele tem 2 carros antigos que eu vi lá. O outro tava mais ali no cantinho, mas basicamente esse foi o nosso modelo de carro escolhido, né? Então, olha só, eu comecei fotografando lá de cima da janela. E a nossa modelo tá ali, eu testava segurando um flash ali de cima, mais ou menos para ver como é que ficou. Aí, essa hora já estava bem escuro. A gente deveria ter feito as fotos do carro mais cedo, mas acabamos esquecendo e outros detalhes assim a gente não fez. Então já foi um pouco mais complicado fazer essas fotos já num local mais escuro, né? Mas por sorte tinha um flash, tinha uma lente mais clara e tinha um LED também para iluminar um pouquinho. Mas mesmo assim saíram fotos bem interessantes. Eu acho que valeu bastante o resultado. Essas aí foram algumas fotos da modelo na frente do carro e tudo. Aí eu já desci da janela, já fiz bem na frente dela mesmo, com a 1116 a maioria dessas fotos, entendeu? Fiz com a 1850 também algumas, mas foi bastante essa pegada assim bem grande angular, que deu um resultado bem interessante, né? Então essas foram algumas fotos que eu fiz mostrando mais o modelo, mostrando um pouco o carro também, deu para variar bastante, né? E depois eu fiz dentro do carro também, mais para frente no ensaio eu fiz dentro do carro. Bom, aí fomos para a sala, comecei a fazer algumas fotos mostrando esse cenário que é muito interessante. Esse aí ela segurando um disco também, tá vendo como é que o cenário compõe bastante com esse lance anos 50, mais ou menos que ela mesma comentou. Então, super bacana, tá vendo? Vitrola, tem televisão antiga, tem rádios antigos, assim, muito maneiro mesmo. E eu tô com a 1116 aí também bem próximo a ela. Tá vendo uma luz ali, ó, me iluminando. Exatamente à frente da modelo, ó, iluminando com essa luz. Tinha um LED também no canto também que não tá dando pra ver, mas apareceu, mas ele tá iluminando aí também. E eu fui testando, fui fazendo algumas fotos e tal. Fiz essa aí também com esse telefone antigo que é bem maneiro. Então tá dando pra ver um pouquinho, ó, tá vendo? Esse quadro também da Janis Joplin também ficou legal. Então eu tive que fazer um pouco mais abaixada a foto, né? Cheguei um pouco mais para baixo, posicionei a câmera com a 1116 e comecei a fazer as fotos, assim. Tá vendo como é que fica uma distorção bem grande, né? É um efeito assim característico da lente, né? Mas eu achei interessante usar em algumas fotos porque foi a pegada desse ensaio, foi mais essa pegada mesmo de grande angular, né? Eu quis passar esse lance. Já no lance do orquidário, o ensaio anterior não rolou muito isso, né? Então mostrando essa daí que foi que eu fiz mais abaixada, a outra eu acabei fazendo de cima mesmo. Mas tá vendo como é que eu estando próximo da modelo eu consigo fazer a foto dela, pegar ela de corpo todo, né? Eu quis dar um pouco de movimento nas pernas ali também, não deixar as pernas muito juntas assim também, para dar um pouco mais de movimento. E continuei fotografando aí, eu achei bem interessante esse cenário também. Depois eu vou mostrar outras fotos nesse mesmo cenário. Você que está assistindo o vídeo, não deixe de curtir,
Comente aí o que você está achando desse ensaio super diferente, um conteúdo que espero que ajude bastante vocês aí, principalmente questão de criatividade. Se você não tiver, né, o mesmo cenário, tenta improvisar com alguns objetos, mas mostrando, né, que dá para fazer com alguns objetos, que fica legal, às vezes segurando um livro, segurando uma câmera, entendeu? Uma garrafa, sei lá, improvisa com o que você tiver em casa, entendeu? E vai fotografando, não deixe de fotografar caso você não tenha um local. Eu quero fazer em outros lugares mais simples também, para mostrar que é possível, beleza? Mas é só mesmo pedindo para vocês curtirem mesmo e comentarem, compartilhar bastante, tá bom? Fizemos as fotos nesse cenário, aí resolvemos voltar lá para fora para fazer umas fotos dentro do carro. Já estava bem escuro, então foi bem complicado de fazer as fotos. Eu fiquei pensando qual posição colocava luz e tal. Então no começo foi meio esse lance de tentativa e de erro, vi o que não estava dando certo, aí cheguei à conclusão que resolvi colocar a luz dentro do carro mesmo e eu fotografar do lado de dentro também, entendeu? Então eu levei um LED para lá, coloquei dentro do carro ali atrás do banco e eu vou estar mostrando no vídeo como é que ficou as fotos, tá bom? Olha só, coloquei um LED no banco, a minha esposa estava me ajudando com a iluminação também, tá vendo como é que ele iluminou bastante esse teto? O teto é mais claro, né? Acabou que o LED iluminou bastante. Bom, eu fiquei ali bem na porta mesmo, com a 1116, que foi a lente que eu escolhi para fazer essas fotos, e segurando o flash também. O flash já estava um pouco mais fraco a potência dele, a carga dele, para não estourar muito, né? Então deixei o flash um pouquinho mais fraco e tal. E fui testando, né? E chegou uma hora que saiu esse resultado aí que eu já comecei a achar mais interessante, né? Tá vendo que iluminou o modelo, não ficou uma luz tão forte, iluminou um pouquinho o carro. Aí já foi uma outra que eu já fui fazer bem próximo da modelo mesmo, para pegar mais o rosto dela, as mãos ali no volante, né? Pegando essa pegada daí. E foi o mesmo esquema, o flash iluminou a modelo e tinha um LED lá atrás para iluminar um pouquinho, até para poder tentar focar, né? Porque estava muito escuro mesmo. Aí eu vi essa, tipo uma enceradeira mesmo, né? Achei bem legal. A minha esposa também estava me ajudando no ensaio, ela deu ideia de fazer uma foto. Eu fiz essa foto um ângulo um pouco mais de cima, também com a 1116. Ficou interessante, eu gostei do resultado. Aí a gente já estava se posicionando mais pro fim do ensaio. Fizemos ali no segundo andar ali, tinha uma decoração bacana, então fui fazer alguns testes ali. Teve algumas que eu fiz assim, depois eu não gostei muito porque eu achei melhor depois fechar aquela porta dali. Já ficou bem mais interessante depois fechou, porque ela estava aparecendo, eu não queria que depois que eu me liguei que aquela cama ali, aquelas coisas aparecendo não ficaram tão legais, né? Então depois eu fechei e fiz outras fotos ali, mas basicamente foi aquele cenário. Tá vendo que o LED tá vendo um tripé tá com LED e o outro tripé tá com o abajur, né? Esse negócio de abajur aí com uma luz para iluminar também. Então tem a luz e ainda tinha a luz do flash também que a minha esposa estava utilizando, né? Olha como é que ficou o resultado das fotos. Tá vendo? Peguei ela de corpo todo, mesmo estando bem próximo, né? Por causa da lente. Aí outra também que eu resolvi fazer um pouco mais sentado, né? Que eu achei bem interessante. Mostrando, né, que esse tipo de ensaio é super importante você ter uma pessoa para poder ajudar em algumas questões, principalmente com a iluminação. Minha esposa foi, consegui convencer ela, né, sempre que ela vai nos ensaios, ela não curte muito ir, mas ela foi e me ajudou bastante com a iluminação. Então ela levava um LED, segurava o flash para mim fora da câmera, então isso é muito interessante para você conseguir fazer o ensaio render mais, né? Porque é difícil você estar fotografando e você tem que mexer no LED, você tem que mexer no flash e tal, se concentrar nas fotos. Então, se possível, caso você use, né, o flash fora da câmera, é bom ter um assistente, né, alguém para te ajudar. Ou então, se você quiser usar LEDs e tripés assim também, é bom ter uma pessoa para estar segurando ali. E ela fez também todo o make-off, porque senão dificilmente eu ia conseguir fazer esse vídeo pro canal, né? E ficou bem interessante as filmagens, assim, deu para mostrar bem. Deu para mostrar bem como é que era o cenário e as ideias que eu tive para fazer, entendeu? E basicamente foi isso o nosso ensaio. Como eu falei, né, usei bastante a 1116, usei também a 1850. Foram as duas únicas lentes que eu usei no ensaio. Levei a 50mm, eu vou falar que eu nem usei ela. Não tirei nem da bolsa, 24mm também não usei. Então usei basicamente essas duas lentes.
Usei no começo somente o LED para iluminar e uma outra lâmpadazinha que estava nesse negócio de luminária assim. E depois eu usei o flash também em algumas fotos, né? Lá fora eu usei o flash porque já estava bem mais escuro, né? Mas basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assim, se vocês tiverem a oportunidade de fazer um ensaio diferente, procurem lugares diferentes, modelos que topem fazer essas fotos com roupas diferentes, roupa mais de época. Então acho que ficou super interessante e espero que inspire muitas pessoas também para fazer ensaios nesse tipo, né? E o que eu falei, o diferencial realmente é tentar arrumar um local que tenha a ver com essa pegada, né? Não é tão fácil. O único lugar que realmente eu sabia era esse. E foi super interessante eu ter conseguido utilizar, né? Falei com o Luiz lá, na verdade o modelo conversou com o Luiz, que é o proprietário, e eu já conhecia ele, ele topou que a gente fizesse o ensaio lá. Então, agradecendo novamente ao Luiz do Vintage Hostel por ter cedido, né, um local para a gente fazer essas fotos aí. E aí galera, tudo bem? Finalizamos aqui o vídeo. Foi bem legal, deu para fazer bastante fotos. Eu trouxe várias iluminações aqui, então foi bom para poder iluminar um pouquinho o local, mas ao mesmo tempo fica complicado de você estar mexendo com tudo, mexendo com luz, então mexendo, vendo as sombras, onde é que vai estar. Então fiz bastante foto, não sei se todas vão ficar legais, mas foi bem positivo poder estar fazendo essas fotos aqui nesse estilo pin-up que é difícil de você conseguir um lugar para fazer essas fotos. E pô, o Luiz foi super gente boa conseguindo esse lugar pra gente. A modelo também deu uma pesquisada, algumas roupas e tal, trouxe bastante roupa, a gente nem acabou usando tudo porque é muita coisa, muita correria, mas o saldo foi super positivo. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos deixar a nossa modelo falar um pouquinho. Bem, mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Bruno pela oportunidade de estar aqui fotografando. Foi uma experiência maravilhosa, né? É um mergulho na década de 50. O hostel é todo decorado, tem de diversas épocas, vale a pena conhecer. E também é uma experiência única, né? Foi uma experiência nova para você. Com certeza. E foi muito prazeroso. Bom, é isso aí. Não deixem de seguir o canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vem muita coisa nova aí, muita coisa boa no canal. E eu vou estar passando todas as informações do hostel também para vocês seguirem. Tudo certinho, como vocês podem conhecer também, tá bom? Um abraço a todos que assistiram o vídeo. Até os próximos e valeu!